Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a talvez o vídeo mais esperado de todos, o vídeo em que eu vou passar minha estratégia de retração para vocês. Vou até aqui, ó, abrir aqui para a gente ficar só com a tela da Key Option. Infelizmente eu vou ter que colocar em branco porque eu gosto de branco, então sinto muito, vocês vão ficar cegos. Bom, não tô num horário bom, tô num horário em que tem mais OTC do que. Na verdade, não tem nem. Achei até que tivesse alguma binárias abertas aqui nessa conta, mas acabou que não tem, só tem OTC. Então vai no de OTC mesmo. Eu vou explicando para vocês é, por cima como é que funciona. Então só vai me dar um trabalhinho a mais, mas problema nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer, abrimos aqui Option, nós vamos configurar nossos timings de vela para 5 minutos e vamos tirar essa opção aqui caso ela esteja ativada. Após isso, operaremos sempre opções binárias, nunca operaremos opções digitais. A gente vai operar opções binárias e preferencialmente pares que não sejam OTC. Como aqui só tem OTC, a gente vai ter que operar OTC. Nós vamos em nós vamos clicar aqui, abrir novo ativo, clicar em todas as expirações e colocar em 1 minuto. Então vai diminuir a quantidade de pares para vocês. Nós iremos abrir par por par. Então, abriremos todos os pares aqui. USD e GBP-USD. Todos os pares de opções binárias abertos aqui. Como vocês sabem, o OTC significa mercado de balcão, mercado de corretora, mercado da corretora, né? Então, algumas análises não batem muito bem. Funciona basicamente como forma de um algoritmo que pega a porcentagem de pessoas que estão entrando comprado e vendido e vai contra o lote da corretora. Então, funciona dessa forma o OTC. Porém, como nós sabemos, a quantidade de pessoas que ganham dinheiro com trade é muito menor do que é muito maior do que, quer dizer, é muito menor do que a quantidade de pessoas que perdem dinheiro. Reformulando a frase porque eu não sei se eu falei certo. Mais pessoas perdem dinheiro com trade do que ganham dinheiro com trade, ou seja, 95% dos trades perdem dinheiro ao invés de ganhar. Basicamente é isso. Eu passo um vídeo aqui na minha timeline, deixa eu ver aqui, que ficou maneiro, hein? Ficou maneiro o vídeo aqui, hein? Tá, gostei. Tá, vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, abrimos todos os pares aqui em cima, então a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 pares de moedas abertas aqui em cima, o que significa que a gente vai ter que dividir nossa atenção para 7 pares. Ou seja, é muita coisa para a gente absorver. Então a gente vai usar um filtro de entrada para eliminar esses pares, assim como um filtro de não entrada para eliminar esses pares. Em, em retração, qual filtro de entrada e qual filtro de não entrada eu utilizarei para a escolha dos meus pares? Filtro de não entrada, gráficos com velas pequenas e sem volume. Quanto menor a minha vela, por exemplo, olha essa vela aqui. Essa vela aqui ela foi minúscula. Deixa eu achar uma vela bem pequenininha aqui para você. Essa vela aqui, ó, ela foi minúscula comparada à anterior, ou seja, dentro desse ponto, por algum motivo, os investidores não operaram nessa vela. Então, se a gente tiver múltiplas velas dessas, a gente está operando um gráfico sem volume, o que é ruim para nossa entrada, porque ele pode ser facilmente manipulado. Quando a gente opera um gráfico sem volume, se um cara chegar e colocar 10 milhões numa entrada, a entrada vai para o lado dele. Basicamente funciona dessa forma. Então, o nosso filtro de não entrada vai ser gráficos sem volumes e gráficos com velas pequenas. Nosso filtro de entrada vai ser gráficos com volumes, velas esticadas e pontos de retração consideráveis. Então vamos lá, primeiro gráfico. Eu tenho velas esticadas no meu primeiro gráfico? Eu não tenho velas totalmente esticadas. Eu tive esse ponto aqui, ó. Eu tive esse ponto aqui em que
em que nele teve bastante retração, algumas velas esticadas, então se o gráfico se replicasse na frente eu entraria nele, mas foi um gráfico passado. Então, nesse daqui a gente não opera. Então já tiramos um ponto ali de cima. Vamos para o segundo ponto. O gráfico está com ponto de retração considerável? Nops, 100 pontos de retração consideráveis, então a gente não opera dentro dele. Já tira de letra também. Esse gráfico aqui está vindo em tendência, né? Lembrando que eu estou só falando de retração, então não vai me importar. Ah, né, é mais fácil também a gente identificar isso quando o gráfico está em clara tendência de alta ou em clara tendência de baixa. Vamos partir aqui pro ponto aqui. A gente não tem pontos de retração consideráveis dentro desse gráfico, então nós não iremos operar dentro dele. A gente tira ele também daqui. Esse gráfico sim, nós temos pontos de retração consideráveis. Retração, para quem não sabe, é, é esses pontos aqui, ó, essas velas, esses pavis aqui, e nós temos velas consideravelmente esticadas. Então, um bom ponto de retração aqui. E já aproveitando, uma boa entrada aqui, porque em linha, ele está confluenciando com essa queda aqui. Então, uma entrada num valor baixo aí de 10.000 é considerável para mim. Vamos para o Audicad aqui. Audicad, a gente vai observar o quê? A mesma coisa. O gráfico está com volume, está com formato de escada aqui, porém sem volume. Alguns pontos de retração aqui, porém pontos pequenos e um gráfico sem volume. Observe que o gráfico está na vela de 5 minutos parado. Olha só, ele se move. Teve um volumezinho agora, mas se move de forma muito lenta. Olha só, paralisou. E tá aí, tá parado. Muito lento para a gente operar. Então a gente já retira o AudiCAD. Nossa entrada aqui deu a lógica. Fizemos 8.500 na entrada. E vamos partir para a segunda. Euro barra USD. Euro, euro barra USD. Os pares com euro são pares que eu gosto de operar, já avisando. Euro USD sempre vai ter velas esticadas porque são as moedas mais utilizadas, euro, dólar, libra, franco suíço. Então a gente está aqui num ponto do gráfico esticado, porém o gráfico está parado. A gente teve diversos pontos de retração aqui, tanto para cima quanto para baixo. Então, por esse ponto aqui, ó, por esse ponto do gráfico aqui, é um gráfico que eu operaria. Vamos ver no ponto passado. No ponto passado também, excelente, é um gráfico que eu operaria. Então, gráficos em que a gente consegue indicar, consegue identificar ali nossos pontos de entrada, nossos gatilhos de entrada, nossos filtros de não entrada, são mais assertivos. Então, a gente acertou uma entrada até agora e está vendo o gráfico se movendo para cima, provavelmente buscando essas duas regiões aqui. Vamos ver no passado o que ele busca. No passado ele pode buscar um 0,97. Atualmente ele está buscando um 0,97916. Ali seria um 0,97966. Aqui a maior probabilidade, lembrando que vai abrir um candle. Ih, eu até me buguei agora. Vai abrir daqui a 3 minutos um candle de 5. A maior probabilidade é que ele dê uma subidinha aqui e recue. Então, vamos esperar essa subida e esse. Pronto. Subiu e agora vamos esperar que ele retraia a essas posições mais abaixo aqui. É, é importante a gente ter um tempo de compra um pouco maior para em casos como esse, que ele esteja buscando um ponto aqui, no caso aqui ele pode estar buscando um 0,979. Nós temos um tempo maior de compra para fazermos entrada de 3 pontos, que seria o que? Ele romper a nossa primeira linha, então estaríamos perdendo nesse ponto. Então a gente teria mais duas entradas a fazer ali aqui em cima. Então a gente faria uma linha média. Se ele ficasse dentro da linha média, seria lucro para a gente. Se ele ficasse abaixo das 3 linhas, a gente estaria com um win vezes 3. Vamos ver enquanto isso GBP/USD. GBP/USD excelente também, olha só, esses pontos aqui de retração são lindos pontos de retrações, tá? Aqui veio um movimento de alta absurdo,
Um bom movimento de alta, inclusive. Para quem shortou aqui, shortou muito bem. Aqui começou a dar uma quedinha. Vamos ver se sobe, se desce, se cai. E acabou que perdemos essa operação aqui. É importante mostrar a perda também. Lembrando, como eu falei, o risco daqui era ele tá buscando essa operação ali e a gente não ter tempo para fazer as 3 entradas ali em cima. Se a gente tivesse feito 3 entradas ali em cima, a gente teria acertado a operação. Vamos ver em quanto a gente vai sair nesse ponto aqui. Esse ainda é um ponto de short para mim, embora o gráfico esteja parado. Então eu vou deixar o meu alerta basicamente aqui. Ops, eu vou deixar meu alerta basicamente aqui. Então até agora a gente está 1 a 1 e GBP/USD está me dando uma boa oportunidade para entrar vendido. Por que ele está me dando boa oportunidade para entrar vendido? Ele já veio de um ponto de retração lá embaixo, né? Ele já veio lá de baixo aqui para cima. Então provavelmente agora os compradores estão exaustos nesse movimento e ele vai descer um pouco antes de começar uma recuperação. Eu esqueci da abertura do próximo candle de 5. Erro meu também. Na abertura do próximo candle de 5 já muda muita coisa. Eu tinha falado na abertura ali no passado, mas acabei esquecendo desse ponto aqui. É, Caso isso não acontecesse, caso a gente não tivesse um candle de 5 aberto nesse ponto ali, a maior probabilidade era de acontecer aquilo ali. Isso, obviamente, em pontos de retração. No Euro USD a gente está sem volume, porém a maior probabilidade ainda é de quebra da região acima. Então a gente vai jogar 10 mil ali na região acima e a gente tem 50 segundos aqui para ver o que pode acontecer. Como eu fiz aqui, eu fiz uma entrada de 3 pontos aqui, e aqui eu também posso fazer uma entrada de 3 pontos, como eu vou fazer agora. Fiz uma entrada de 3 pontos agora. Então eu tenho 3 aqui. Se eu fico na linha do meio, eu recebo um valor, né, considerável. Se eu fico acima das 3 linhas, eu ganho vezes 3. Bugou aqui para mim. Olha só, aqui eu fiquei no meio da linha. Então considero essa como a melhor entrada de todas. Se a gente fica no meio da linha, a gente recebe proporcional. Se a gente fica abaixo da linha, a gente recebe vezes 3. No caso aqui de Euro USD, a gente está tomando um loss. Eu não vou entrar com mais nenhuma operação aqui. Vou esperar o gráfico se movimentar. Ele ainda está com cara que vai retrair até essa posição para cá. Tipo, o que ele está tentando fazer agora. Porque ele lembra gráficos passados, então ele está lembrando esse tempo passado aqui. Então é aí onde é a minha aposta. E se por um acaso vier um volumezinho alto agora e jogar o gráfico aqui para cima, a gente tem a melhor das nossas operações, que é ganhar 25 mil. Se não, a gente se contenta com o que tem ali, que é com 7 mil ali, que foi o que aconteceu. Mas entenderam os pontos passados que o gráfico vem buscando? Bom, vamos para mais uma operação. Até agora a gente errou uma operação e acertou duas. Vamos para mais uma operação aí. Esse gráfico eu já vou descartar, ele está muito parado. Esse também está muito parado. Euro GBP vai virar um ponto de cal para mim. Pronto, já virou um ponto de cal para mim. Ainda dei uma sortezinha aqui com a IQ. Normalmente eu pego um delay da IQ, dessa vez eu peguei um a favor. Vai virar um ponto de cal para mim. Eu aumentei o tempo ali para a gente fazer aquela entrada de 3 pontos que a gente sempre faz, né? Então, caso ele venha se lembrar dessa região aqui abaixo, eu jogo mais duas aqui e a gente tem aquela tese de ficar no meio aqui. Mas até então tá retraindo bem. A gente pode fazer um contrafluxo de retração também, que é o que eu queria mostrar para vocês. Uma operação de contrafluxo de retração, que é quando a gente estoura o candle e a gente tem uma posição para cima e uma posição para baixo, como deve ocorrer nos próximos momentos. Vamos ver. Vamos ver se o candle estoura para cima. Aí esse é o momento que eu torço para o candle estourar para cima e não para baixo. Mas ele vem derretendo. Não pode derreter, manito. Opa, tava na linha, hein? Viu o que, viu o que o mercado fez? Lembrando, a gente está operando OTC. Então, OTC é isso mesmo. É jogada de corretora. Provavelmente entrou algum tipo de volume no mercado que fez isso acontecer.
o espelhamento gráfico é diferente. Então, o que eu queria fazer, na verdade, era jogar uma operação de put aqui em cima, confluenciado com a minha operação de call, eu ia ganhar na call e no put na mesma operação. E toma-lhe aí mais R$ 25.000 pra gente. Deixa. E aí acabou meus pares. Simplesmente acabou meus pares. Não tem nenhum par mais para operar. Esse daqui, agora vem a notícia, não é minha entrada secreta de retração. Na minha secreta de retração, no meu melhor ponto de retração, tem alguns indicadores, tem alguns sites, temos informações privilegiadas. E só funciona e não funciona o OTC por causa disso, porque a gente usa também algumas informações privilegiadas. Mas no olho eu consegui mostrar para vocês que retração funciona e funciona muito bem. Então, essa é uma aula gratuita aí para vocês do que eu faço, né? Todo mundo me conhece aí, todo mundo já me conheceu por muitas coisas, por ser o rei do Bitcoin, por ser o melhor trader ali da equipe, por ser o rei da retração. Teve a época que eu era o melhor em entrada de 30 segundos, então, caraca, o El lá que só faz entrada de 30 segundos. Hoje em dia a gente está focado aí em retração e essa não é a minha fórmula secreta de retração. A minha fórmula secreta de retração será passada no curso e na mentoria. Mas que fica o vídeo aí para vocês e me digam aí se vocês gostaram, se o áudio ajeitou, se tá bom, dicas. Pode perguntar, pode pedir vídeo de indicador técnico que eu vou fazer, se eu souber. Eu sempre falo isso, se eu souber, não sei tudo sobre o mercado. Teve um cara que me perguntou sobre um indicador lá que se chamava Hashinagrahan. Aí eu falei pra ele que eu não era um japonês, aí ele, tipo, porra, tu é trader, como é que tu não sabe desse indicador? Aí eu, pô, sei lá, mano, não sei. Basicamente isso, galera. Então é isso, o Elzada falando, o Elzada vazando, abraço, tchau, tchau.